Paz, irmãos e irmãs, direto de Patrocínio Paulista, né? Agora em casa, acabou a folga, graças a Deus, linda, maravilhosa, né? Estava louvando a Deus hoje cedo. Falei, Senhor, o Senhor é tão misericordioso, né? Toda vez que a gente sai para viajar, o Senhor dá uns dias lindo, maravilhoso, irmãos. Graças a Deus, a gente só tem que louvar, agradecer, bendizer o Senhor. São momentos de diversão, de descanso, realmente, né? Junto com o nosso neto, sempre foi com a nossa neta, agora junto com o nosso neto. E a gente tem que agradecer a Deus que a gente tem os nossos netos, né? A gente chegou até aqui. Até aqui o Senhor nos sustentou. Glória a Deus. Então a gente tem que louvar, agradecer, dizer ao Senhor. O Elcio vai dar bom. Começou com a tosse dele cedo. Eu tenho tosse todos os Ele dias. só tosse aqui, gente, na live. Hoje vai, é Elcio, como... segunda-feira, dia 13 de julho. Nós já passamos do meio do ano. Nós estamos louvando a Deus, agradecendo pela nossa viagem. Foi muito boa, graças a Deus. Nós te bendizemos, te glorificamos. O Senhor é santo. Tudo nós devemos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter nos cuidado. Edna, paz, Edna, Senhor, bom dia. paz, irmã. Nós te bendizemos e a gente só tem que agradecer porque nós estamos dependendo de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém. Eu vou pegar um copinho de água e a Irmãos, Célia vai orar para nós anunciarmos a palavra de hoje. Vamos orar pela palavra, né? Vamos bendizer a Deus, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra que nos alimenta, por esse maná diário, né? Eu estava vendo aqui ontem à noite, eu estava lá pensando em nós aqui que estamos na internet juntos, todos os dias de manhã cedinho, eu, a Edna, a Eva, a Ana, a Maria, a Vandeir, o João, todos nós, a Sandra, a Marcinha Pereira, o pastor Antônio. Eu estava aqui pensando, nós levantamos cedo e a primeira coisa, né, que nós fazemos é louvar a Deus, agradecer a Deus e ouvir uma palavra dele. Aleluia. Então eu falo, Pai, em primeiro lugar nós entregamos a Ti tudo, né? O nosso dia, consagramos, né, Edna? Entregamos a nossa família na presença de Deus Todo-Poderoso e tudo, a Ana, né? E nós estamos aqui juntos, louvando, agradecendo e aprendendo, né, dele. Quanto que a gente aprende. E obrigado, Pai, por esse momento tão especial, que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração. Aleluia. Para receber a Tua palavra, Senhor. Dá-nos sabedoria, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então 1 João capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de 1 em diante, que fala assim: os filhos de Deus. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como o veremos. Olha que lindo. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E está falando assim que nós somos semelhanças de Deus. Olha a minha Bíblia que interessante, Célia, aqui. Você leu, espera só um pouquinho. A Célia leu o versículo 1. Na minha palavra, na minha Bíblia, na minha tradução, uma coisa diferente. Está escrito assim, ó: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quão grande amor ele é maravilhoso, para né? observarmos. Ele sempre quis que nós fôssemos íntimos dele, sabe?
Ele sempre procurou essa intimidade com os homens, sempre. O Senhor, Ele nunca nos abandona, nunca. Ele luta por nós, como nós que somos a paz, Eva. Bom Deus dia, Eva, abençoe, Pai do Eva. Senhor, abraço para todos aí de São Sebastião do Paraíso. Ouça, Como Deus, Ele procura, né? Que a gente tenha essa intimidade grande com Ele, ande na presença dEle todos os dias. Ele é um Pai bondoso, amoroso. Ele fala, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Nós o veremos. Já pensou isso? Aí fala aqui embaixo que é para a gente se purificar, se santificar nós mesmos, né? Procurar ser melhor cada dia. Eu estava pensando, a gente não precisa fazer coisas grandes. A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Às vezes você fala, mas eu não consigo fazer nada na igreja, irmão, não é necessário isso. O necessário é você fazer se Ele te colocou na tua casa, se Ele te colocou um lar, se Ele te colocou filhos, neto. Aí está também onde nós devemos trabalhar, onde nós devemos servir ao Senhor, né? Ensinando os nossos a amar a Deus sobre todas as coisas. Ensinando, eu converso, né? Eu vou viajar com meu neto, eu fico falando para ele das coisas de Deus de uma maneira, como se não estivesse ensinando, mas ensinando. Contando histórias, falando como Deus é maravilhoso, dando testemunho. Nessas coisas, nessas pequenas coisas que agrada o coração do Senhor. Quando fazemos o pouco, Ele nos dá mais, né? Ele vê que a gente consegue fazer um pouquinho, Ele aumenta. Ele vai aumentando. Ele vai nos dando capacidade. E é isso. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ele é puro. Por isso nós temos que nos purificar todos os dias, sendo cada dia melhor, né? Cada dia mudar nossas formas de ser, de viver. Não viver como o mundo, mas como ele é, né? E fala, qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Pulei. E qualquer que nele tenha esta esperança, esse eu já li. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então a gente tem que ir nos purificando mesmo, irmãos, todos os dias, né? A gente comete pecado, mas a gente tem que se voltar para o Senhor e falar, Senhor, pequei contra ti, pequei contra o meu irmão nesse dia, mas eu te peço perdão, Pai, quero ser melhor cada dia. Quero ser a tua imagem, tua semelhança. Dá-me essa capacidade, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Né? E fala, qualquer que permanecer nele não peca. E qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Porque isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. O pecado que ele está falando aqui, Elcio, aí tem explicação aí? De maneira geral, nessa Bíblia aqui é o seguinte. O João, ele está falando uma coisa aqui que é tão importante para nós assim, ó, que um filho de Deus, quem se deve se considerar filho de Deus, é uma pessoa que tem uma nova identidade. Olha aqui, há umas 2 gerações atrás, na geração dos meus avós, as pessoas tinham um status de ser médico e advogado. Nem vou falar de dentista.
Médico, advogado, juiz, aí era importante. Então eles tinham, as pessoas, não, meu filho, você vai estudar, você vai ser médico, procurando o quê? Identidade perante o mundo. Hoje, e as pessoas, no mundo atual de hoje, estou falando de mundo, eles procuram o quê? Uma profissão que dá dinheiro, aparência em rede social. E João ensina que a nossa verdadeira identidade aqui, ela tem que estar em Deus. Então, antes de você ter trabalhador, antes de você ser mãe, antes de você ser pai, antes de você ser empresário, antes de você ser, como que é o nome? Influencer, youtuber, essas coisas por aí, ser famoso, que é o que o homem busca naturalmente no mundo. É a fama. Você tem que saber, aqui, ele está falando que você é. Valdete, bom dia com alegria, irmão. Bom dia, Valdete, Pai do Senhor. Antes de você for ser tudo essas coisas, você é filho amado de Deus. A sua verdadeira identidade, ela está em Deus. Aí, isso traz o quê para a nossa vida? Segurança e traz propósito. Né? Ana, bom dia, irmã. Depois no versículo 3 que ele vai falar a importância disso. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor Jesus. No versículo 3 ele vai falar todo aquele que nele tem esta esperança. Não está nem falando, não, todo aquele que lê isso daqui todo dia, não. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Então, o cristão, irmão, eu sou cristão, não é aquela pessoa que é perfeita. Lógico que não, perfeito o cristão só Deus. É aquela pessoa que luta contra o pecado. Constantemente contra o pecado. Porque entendeu? o pecado é do diabo. Então, aqui, nesse versículo, está falando assim, ó. No mundo onde que o pecado ele é considerado uma coisa normal, o Filho de Deus, aquele que se considera cristão, luta contra ele o pecado. tem que procurar viver em obediência, honestidade e amor, ou impureza, né? Então ele tem que praticar. E João, ele lembra a história de Caim e de Abel. Se você for ver, amemo-nos uns aos outros. Se você for lá no versículo 11, se ela tinha chegado lá ou não? Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por causa que o matou, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Inveja, ciúme, irmão, ciúme. Sabe assim? Perdoar é quem nos defendeu. Eu fiz uma ministração sobre essa palavra do momento que Caim matou o irmão dele, escondeu o corpo do irmão dele. E eles tinham naquela época um relacionamento com Deus. Deus aparecia, conversava com eles. Eles ofereciam, né? E aí eu estava vendo, além de fazer o que era mal aos olhos do Senhor, o primeiro assassino da história, Deus perguntou para ele: aonde está seu irmão? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Ainda foi arrogante ainda, né? Deus podia ter fulminado ele, matado ele instantaneamente, mas Deus não fez isso. Deus não fez. Olha que coisa importante. Aqui no 13 fala assim, ó. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Olha o 14, que importante. Não sabemos que passamos da morte para a vida? Nós, quando nós andamos na presença do Senhor, obedecemos ao Senhor, passamos da morte para a vida, né? Porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha que triste, né? Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Então, tá aqui, né? O segredo, amar o próximo, amar o teu irmão. Tem aqui uma listinha aqui, ó. Né? Perdoar quem nos ofendeu, ajudar aquela pessoa que está passando necessidade, ter compaixão e misericórdia das pessoas, cuidar da família, dos irmãos na fé também, não só da nossa família, né? Porque depois ele vai falar lá no 18 para a gente assim, ó, não
amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de Por verdade. obra e em verdade. Né? Olha. Hoje as pessoas só falam muito de amor, falar da boca para fora, mas é tão fácil, né? Ai, amor. Na hora de ajudar, mas cadê? aí na hora, cadê eu, hein? Aquele ali não adianta não. Então, o amor de cristão é aquele amor que não condena. Gente, vou contar uma coisa para vocês que aconteceu ontem. A gente ia guardar todas as coisas no carro, as nossas tranqueiras, né? Quem sai com criança sabe que nunca vi, o carro vai lotar de tranqueira. Aí o Hugo pegou uma bola, falei, Hugo, cuidado, se a bola escapar, ela vai parar debaixo dos carros, mas foi só falar. A bola parece que escutou e pulou da mão do Hugo, foi parar debaixo de um carro. A gente pronto para vir embora. O lugar tinha aguando planta e jogava aguinha. Aqueles... Tava molhando perto do carro. E eu falei, pronto, e agora? A bola do Hugo foi parar debaixo do carro. Como que você falou que chama do carro? Debaixo do kart, bem no meio. Bem no meio do carro. O Elcio não conseguia baixar, eu não conseguia baixar. E o Elcio foi lá olhar para tentar tirar a bola do Hugo. Ia arranjar uma vassoura, alguma coisa. Ia ter que arranjar alguma coisa para tirar. Um senhor, de longe, ele ficou olhando aquilo lá. O que ele fez? Ele era bem grandão, né? Acho que ele falou, meu braço alcança. Ele era bem compridão, grandão. Ele foi lá, irmãos, se sujou, ajoelhou lá na pedra e tirou. Ele deitou no chão, debaixo do carro, para tirar a bola do Hugo. E tirou pra gente a bola. Isso é caridade, é amor. É amor, ele não tinha obrigação nenhuma. Mas ele viu que pra gente tava difícil. O que ele falou pra mim? Deve ser mais fácil. Aquele ali já são velhinho, né? Com uma criança. E ele era mais jovem. E ele foi lá e ajudou. Olha então, que bonito. Vou fazer um esboço aqui disso que nós falamos agora. Quem vivem como filho de Deus, ou como que deve de viver os filhos de Deus? Então a gente tem que orar para esse homem que eu não sei nem o nome, mas eu agradeci. Bom dia, Sandra, Pai do Senhor, dia. Valdete, Pai do Senhor, que eu não falei. Então, as pessoas têm que saber que o que João está falando aqui. Sabem quem são, que ele está falando assim, que quem vive fazendo essas coisas tem uma identidade, que é ser chamado filho de Deus. Então não está procurando identidade no título, aí eu sou doutor, eu sou juiz, eu sou advogado, eu sou influencer, eu sou youtuber, eu sou médico, eu sou dentista. Identidade de mundo não, eu sou filho. Você é tudo isso, mas eu sou filho do Deus. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Do Rei, né? Filho amados, a palavra de João está aqui. Eu sou justo, honesto, eu deveria ser, porque eu tenho que buscar isso constantemente. Eu pratico amor? Sim. Se você fizer um gesto desse, você tem que praticar em atitude que o João está ensinando aqui. E vive em comunhão com a palavra, porque se Deus mostrou, está a palavra. Então, a mensagem de 1 João hoje, para o mundo de hoje, um título de tudo que nós falamos está escrito assim, ó. Não basta dizer que somos cristãos, precisamos viver como verdadeiros filhos de Deus, refletindo o que? Caráter de Jesus Cristo na nossa vida diária. Amém. Honestidade, mansidão. Filhos de Deus vivos. Já pensou que nós somos, Deus. Sandra? Que lindo, né? Entende isso? Irmã, ele vem falar isso para nós assim como um aconselhamento. Nas cartas de João, ele vai, até no Apocalipse, nas cartas de João, ele vai falar, sempre ele vai tratar dessa forma carinhosa, filhinhos. Cuide para que vocês não pequem. Então, é uma constante luta contra o pecado que nós devemos ser. Então, ser cristão é lutar contra o pecado. Né? Já estou sempre na presença. Eu amo Cristo, ai Jesus, ai mas primeiro amor. Pecado não adianta nada. Não adianta nada, entendeu? Então, ser cristão é estilo de vida, não é placa de igreja. Eu sou da congregação desde que eu nasci. Eu sou assembleano, minha avó era, minha mãe era, e daí? Né? Pentecostal, né, Elcio? Eu era pentecostal. Né?
Amém? Amém. E aí, irmãos, a gente tem que ler. Ler essa carta tão curtinha. Que lindo. Pra gente Então, saber. primeira carta de João, né? Você lê, eu li o capítulo 3. Depois você lê aí na tua casa. E somos filhos amados de Deus e devemos agir como tal, né? Como pai, ser semelhante a Ele, né? Que as pessoas possam sentir a presença de Deus Todo-Poderoso. É tão bom, irmãos, quando a gente anda na presença, né? As coisas são mais leves. A vida corre diferente, corre diferente. Eu falo porque eu já tive os dois lados, né? Eu já vivi uma parte... Uma coisa importante que o João veio falar aqui que eu não falei. Filho de Deus, você é filho do Pai Todo-Poderoso, você não entra em desespero por nada. Não fica desesperado quando acontecer alguma coisa grave, nada, alguma coisa. Você tem um Eu pai para vou confiar. ter socorro do alto. Eu tenho o médico dos médicos, eu tenho o juiz dos juízes, eu tenho o Todo-Poderoso, é meu Pai. Amém? Amém. Vamos orar por cura? Vamos orar pelos irmãos? Nós estamos entregando aqui com a Eva, né? 2 irmãos. O Donizete Bueno e o Pedro Bueno, fazendo um tratamento. E nós estamos entregando eles na presença de Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que o nosso Deus está com a mão poderosa sobre eles, né? E junto com eles nós entregamos a Luana também, está fazendo um tratamento. Sério, a Luana é sério, tão sério, irmãos. A Lúcia pediu oração por ela. A Demir e família, a Julinha, espero que esteja melhor, Edna, a Emanuele, a Tatiane, Ana, que está acamada, o João Geraldo, o Vinícius, a Iraides Alves. Oh, Deus. Entregamos a Luiz Alberto, né? Geralda. Eles estão numa luta constante contra o câncer, né? Em nome de Jesus. Mateus, João, Jéssica, Geraldo e Julie Família, né? A Renata, a Thalita, Kátia, irmãos, entrega elas nas tuas orações. William Melo, Rosilane, Renato, Lucas, Estevão e Marina, Rosilda, Rose, a sogra da Carol, Bruno, os Eduardos, todos os nomes, irmão. Vamos colocar o caderninho? Tá cheio, não dá para falar todos os nomes. A gente vai orando e fala: Senhor, coloca o caderno, porque o Senhor sabe cada nome que foi colocado nesse caderno. Cada nome que está aí no teu coração, que às vezes não foi colocado aqui, mas você quer a cura daquela pessoa, você quer o bem daquela pessoa, você quer a transformação daquela pessoa. E a gente ora por eles, entrega, né? Pede para Deus Todo-Poderoso colocar a mão poderosa e tocar, curar, libertar. Eu não sei para que você está orando. Irmãos, quantas pessoas estão com depressão, síndrome do pânico, borderline, ansiedade, irmãos, né? E a gente está orando pelas crianças. Quantas crianças agora, eu nunca vi tanta criança num clube que nem nós fomos, né? Nós estávamos numa piscina e tantas crianças, como que chama aquela que usa o cordãozinho? Autista. Tanto autista, irmãos, tanto autista. Eu falei, nunca vi tanto autista, né? Muitos, porque agora eles usam aqueles cordãozinhos, né? E eu falei, Senhor, estava ali orando, falei, Senhor, quantos, né? Quantos já usam o cordãozinho, quantos são e não sabem, né? Não usam. O Fabiano descobriu que era autista, meu filho, com 42 anos. Falei, agora já não é mais, chega, já passou a época, né? Mas era autista e a gente nem sabia. Então eu falo assim, orar, entregar para o Senhor, orar, Pai, cuida, põe a tua mão poderosa sobre essas crianças, abençoa elas, que elas possam crescer, todos ter uma vida feliz,
né? Viver na paz de Cristo, no amor de Deus, cuidado por Ele. A gente tem que entregar tudo na mão do Deus Todo-Poderoso, tá bom? Entrega a tua família, consagra a família hoje, entrega na mão do Deus que cuida de tudo. Senhor, toma nas tuas mãos. Nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos. Amém, aleluia, amém? Amém. Hoje, irmão, mas tem roupa para lavar, casa para limpar. Amém. Irmãos, e assim, tem uma semana feliz, abençoada em nome de Jesus. Vou encerrar nossa live, tem live à noite, 8, 18 horas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós, Sandra? E agindo Deus, quem impedirá? Quem, dona Ana? Ninguém vai impedir. Né? Fique na paz do Edna, Senhor. Deus abençoe. Que a Maria, semana seja feliz, abençoada, Claudete, produtiva, né? Um abraço a todos todos. que entraram, que Deus abençoe vocês grandemente. Uma semana, ó, mais que linda, incrível, na presença Chuva de de Deus. bênçãos. Chuva de bênção.